O cenário de cinema era uma festa na Marina da Glória. A menina de Duque de Caxias conhece um ator e começa uma relação que tem tudo para ser um conto de fadas. Mas esse conto de fadas, há 3 anos, se tornou uma história de terror, né, Ariane? Eu queria entender um pouquinho, dizer que muito obrigada por você falar comigo e entender como isso começou, porque as pessoas acham que já começa na agressão, né? Queria que você contasse a sua história com calma e tranquilidade, até onde você conseguir. Boa noite, Andressa. Então, eu conheci ele em mais ou menos 2018. Eu fui numa festa na Marina da Glória com as minhas amigas. E a gente trocou olhares na festa. E a gente se seguiu no Instagram e começamos a conversar. E começamos a ficar no dia seguinte. Então, desde então, eu nunca mais... Assim, depois que eu fiquei com ele a primeira vez, a gente teve um relacionamento que a gente nunca mais se desgrudou. E no início, pra mim, parecia um conto de fadas, né? Pra mim era mágico tudo aquilo que eu tava vivendo. Ele era uma pessoa extremamente carinhosa. Eu achava que eu tinha encontrado um príncipe realmente das novelas. E tudo começou, as agressões começaram a partir da primeira traição que eu descobri. A primeira traição que eu descobri, a gente conversou e ele pediu perdão, falou que ele iria mudar, que ele iria me fazer uma mulher mais feliz do mundo. E eu acreditei naquela conversa e tentei, falei, vou dar uma segunda chance para ele. Só que, num carnaval, eu fui pra casa da madrinha dele com ele, fomos uma festa. Voltando da festa, a gente dormindo, eu acordei. E, sei lá, acho que que é mulher, a gente tem uma intuição muito aguçada, né? Então, eu falei assim, eu acho que eu vou mexer no telefone dele. Então, eu fui lá e mexi no telefone dele. E acordei ele, dei um tapa assim, na bunda dele, assim, oi, acorda aí. Aí ele falou assim pra mim, fala, o que houve? Eu falei assim, muito bonito, né? Isso aqui. E eu vi vídeos dele fazendo relações sexuais com outras mulheres, conversas com outras mulheres. E aí, quando eu falei do vídeo e que eu tava vendo, falei, nossa, muito bonito isso, né? Ele começou a se alterar, ele levantou da cama correndo. O que você tá mexendo no meu telefone? Não toca no meu telefone. E aí começou as agressões, para poder eu devolver o telefone a ele. E todo momento ele me agredia sempre no meu rosto. Foram socos no meu rosto, foram tapas na minha cara, e eu tentando sair, e ele simplesmente me puxava pelos cabelos, e até que a madrinha dele desceu e tentou apartar a briga, e eu falei, eu vou embora e eu vou na delegacia agora. E a madrinha dele morava na Tijuca, e eu falei, eu vou na delegacia da Tijuca. Então, eu fui para dentro do carro, foi quando eu tirei umas fotos, eu tenho essas fotos. Eu tirei as fotos dentro... Nas fotos que você postou na sua rede social. Inclusive, eu vou te interromper um pouquinho, porque muitas pessoas estão te atacando na rede social, isso é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente, mas por que agora ela resolveu falar? Não, você já tinha falado há 3 anos atrás. Sim, eu falei em 2021, eu expus, porque eu estava com depressão. O caso aconteceu, assim, eu consegui me livrar dele, de fato, em 2020. Em 2021, eu resolvi expor isso na internet. Por quê? Porque eu vi uma reportagem na televisão de uma mulher que ela foi esquartejada pelo namorado. E ele jogou o tronco dela na Ilha do Governador. Não sei se você lembra desse caso. E isso me mexeu muito comigo. Minha mãe me levou pra viajar e eu tava com depressão. Ela falou, vou te levar pra você se distrair. E eu vi essa reportagem, eu falei assim, poderia ter acontecido comigo. Eu poderia ter sido esquartejada. Eu poderia estar morta hoje. Então, eu falei assim, eu vou fazer um post no meu Instagram. E em nenhum momento eu falei o nome dele, tá? Eu contei o relato que eu passei e tudo que eu vivi. Em nenhum momento eu falei o nome dele. Como as pessoas conheciam eu e conheciam ele, as pessoas assimilaram e falaram, olha, é ele.
foi ele. E começaram a comentar, foi ele. Começaram a repostar. E isso deu uma repercussão muito grande na internet. Então, assim, hoje eu tô recebendo hates como se eu tivesse expondo agora, mas eu não expus agora. Eu expus em 2021. Por isso que eu te interrompi, a gente volta, porque a gente vê, né, as estatísticas mostram, né, a cada 4 minutos uma mulher é agredida. Sim. Isso, as pessoas que chegam a ir numa delegacia ou abrirem algum tipo de processo, a gente sabe que esse número é muito maior, né? Sim. E é um número muito alarmante. E o que me choca, Ariane, que eu não sei, eu acredito que seja o que te choca também, é como as pessoas justificam e protegem o agressor, né? A mulher, ela tem que o tempo inteiro provar que aquilo realmente aconteceu. E na internet as pessoas meio que pegam o bonde andando, né? Ah, agora ela quer holofotes, né? Exatamente. Então, eu gostaria que você voltasse para a parte da delegacia. E você resolveu dar parte. Então, essa parte aí, eu ainda não fui na delegacia. Por quê? A madrinha dele, desculpa, ela me convenceu a voltar pra dentro de casa. E ele havia subido pra tomar um banho. Então, ela falou assim pra mim, não vai, esfria sua cabeça, pensa melhor, toma um pouco de água e tudo mais, toma um banho também. E aí, ele falou assim pra mim, ele virou pra mim, olhou assim na porta e virou assim pra mim e falou assim... Eu te amo, mas você me faz fazer isso. Você me tirou do meu limite. Aí eu falei assim, desculpa. Eu falei, desculpa por eu ter te tirado do seu limite. Porque não foi minha culpa. Então, ele me pediu desculpa também por ter me agredido. E nessa noite a gente foi pra uma festa, a gente se curtiu, a gente brincou e tudo mais. E aí foi tudo bem, mas não foi a primeira agressão. Essa foi a primeira agressão, mas não foi só essa. Tiveram as outras. E todas as vezes que eu descobria uma traição, eu iria cobrar ele isso e era da mesma forma. Eu apanhava, ele me surrava e me fazia sentir culpada por eu descobrir uma traição. Só que nesse momento, eu já era totalmente dependente emocional dele. Eu não conseguia sair. Eu não conseguia sair dessa relação, por mais que eu tentava de todas as formas. Isso tudo me invadia de uma forma que ele me manipulava muito. Então, em uma dessas brigas, eu voltei para casa da minha mãe, porque eu praticamente morava com ele. Em uma das brigas, eu voltei para casa da minha mãe e eu fui no salão de uma amiga e ela falou assim, você tem que ir na delegacia. Eu vou fechar meu salão agora e você vai comigo na delegacia. E a Paula, que é essa minha amiga, ela foi muito importante pra mim nesse momento, porque ela esteve comigo do meu lado o tempo todo. E eu cheguei na delegacia, como não havia sido na hora, como eu não tinha marcas, quando eu fui dar esse depoimento, sabe? Cheguei lá e contei minha história, falei tudo, eles não trataram... Assim, hoje existe... Eu não sei se você chegou aí numa delegacia da mulher ou foi numa delegacia normal, assim, dessas normais. Eu acho que eu fui na 59 DP, Duque de Caxias mesmo. Duque de Caxias mesmo, Então, hoje tem a delegacia da mulher. É claro que, né, existem delegacias e delegacias, funcionários e funcionários, pessoas e pessoas. Até acho que precisa existir um preparo, né, para receber vítimas de violência. Porque existe um despreparo, eu acho que da nossa sociedade, né? Sim. Sim. Existe um despreparo para receber uma mulher, para conversar com uma mulher que esteja... A gente vê que esse caso, o que aconteceu com você, já tem anos e como até hoje te abala, né? Que é você... Reviver toda a história ainda. E engatilha um monte de mulheres, né? Porque Sim. A gente vive numa sociedade que agride mulheres verbalmente,
Infelizmente, isso eu acho que está melhorando. Hoje a gente já consegue conversar abertamente. Sim. A gente vê mães educando filhos de uma forma diferente. Mas a verdade é que as pessoas, para receberem essas mulheres, elas precisam estar mais preparadas. Né? E a nossa sociedade, ela é muito machista, Andressa. E como eu estava falando dos hates, a maioria dos meus hates são mulheres. São mulheres que falam, inúmeras mulheres. Às vezes eu evito olhar os tipos de mensagens que eu recebo, porque as mulheres falam assim, e por que você tá falando agora? Então por que você namorou ele, então? Então por que você ficou tanto tempo? Gente, nenhum abusador já chega abusando de você, né? Óbvio. Ele te encanta. Se ele chegasse já sendo abusador, a gente não ficaria, concorda? E existe, a gente vai chamar também para conversar a Natália Palmeira, que é psicóloga, e ela vai falar muito desse ciclo dos abusos, né? Porque existe um método, existe um padrão que o abusador e a vítima também, como você mesma declarou, a dependência emocional. Sim. Né? Até porque a gente é criada para casar, acreditar no príncipe encantado. Amor, enfim, isso é natural da gente. Exatamente. A gente, a gente se encanta pelos príncipes da Disney e a gente fica procurando esses príncipes aí. Às vezes a gente acha, às vezes a gente não acha. Não dá para dizer que tem gente que não acha. Tem gente que acha. Tem gente que não acha. Eu me deparei com um sapo. Mas ainda tem muito carvão para queimar por aí. Ariane, e por que você resolveu mostrar o áudio, né, onde ele fala sobre as agressões? Então, o que aconteceu, Andressa? Ele foi pra fazenda e essas páginas de fofoca de internet começaram a me marcar novamente e me colocaram de novo naquela cena que eu já tinha revivido em 2021, certo? E em nenhum momento eu me pronunciei, em nenhum momento eu falei nada, tá? Mas num dia, numa manhã de domingo, agora, eu recebi uma mensagem, minha mãe me ligando, desesperada, e tinha esse rios do advogado dele falando que... ele falou diversas coisas, sabe? Eu não consegui... Eu vou ser sincera com você. A princípio, eu não consegui ver o vídeo completo, porque logo no começo ele falando assim, eu não estou duvidando da vítima, mas... Sem querer duvidar, mas já duvidando. Como se eu fosse uma mentirosa, entendeu? E alegando que nos autos do boletim de ocorrência não tinha, que eu tinha me urinado e que eu estava do texto que eu disse que no texto eu disse que eu me urinei e cheguei já a desmaiar com espancamento, né? Então eu falei assim, eu respirei fundo e falei, então tá bom. Então, eu sou a mentirosa da história, né? Então, tá bom. Eu fui lá e postei o áudio. E no áudio tem a parte que ele fala. Paga pra ver, Ariane. Paga pra ver se você não vai se mijar de novo. Paga pra ver. Não vai ser a primeira e nem vai ser a última vez. Eu te deixo no chão. Então, eu expus o áudio. Não botei o nome dele, não botei a foto dele. Só botei a voz dele falando. Aí, dias após, o advogado simplesmente apagou o vídeo, né? Então, assim, depois disso... Ele apagou após você soltar o áudio. Eu soltei o áudio e deu repercussão. Isso. Eu soltei o áudio, me deram como mentirosa. Uhum. Tive uma repercussão de muitas pessoas vindo falar que eu era mentirosa, que eu era aproveitadora, que eu estava querendo fama, que eu estava querendo me crescer porque ele estava na fazenda, isso e aquilo. Então, o que eu fiz? Eu fui, botei o áudio... E deixei o áudio lá 24 horas, certinho, tudo mais. E aquilo ali me magoou muito, sabe? Porque eu me senti... como que eu posso te dizer? Eu me senti invalidada. Essa é a realidade. Eu me senti invalidada. Eu me senti como se a minha palavra não valia de nada. Como se eu fosse realmente uma mentirosa e ele fosse o certo da história, sabe? Então, assim, eu falei assim, não, eu preciso botar o áudio. Eu preciso que as pessoas ouçam o que ele falava pra mim,
Que não é só esse áudio que eu tenho outros áudios dele falando as coisas pra mim, sabe? Áudios dele me xingando, dele me desmerecendo como mulher, como ser humano, sabe? Xingando a minha família, dizendo que ele não tem medo das consequências, que ele faria mesmo algo comigo. Então, assim, por muito tempo eu fiquei guardando isso pra mim, esse áudio pra mim. E como me passaram como mentirosa, eu falei assim, não, eu não sou mentirosa. Eu vou provar que eu não sou mentirosa, sabe? E uma outra questão é que quando ele pediu para voltar, quando dei a queixa na delegacia, ele me levou na delegacia da Tijuca de carro e ficou escondido e me fez entrar na delegacia e retirar a queixa. E eu cheguei lá e a delegada falou assim para mim, você voltou com ele? Aí eu falei assim, voltei. Aí ela perguntou assim, olhando nos meus olhos, ele tá aqui? Aí eu falei assim, não, mas ele estava. Eu acho que a delegada, ela sentiu isso, sabe? Porque eles trabalham, eles sentem. Aí a delegada falou assim, Maria da Penha, não retira a queixa, tá? Infelizmente não retira, eu não vou poder te ajudar nisso. Aí eu voltei pro carro pra falar isso pra ele, já nervosa. Eu falei, meu Deus, eu vou apanhar de novo. Aí eu falei, olha, não retira, você tá vendo? Você quer acabar com a minha vida. Que não sei o que, não sei o que lá. Olha o que você tá fazendo comigo. Eu falei assim, mas eu não posso fazer nada. Eu tentei, você pediu, o que você tá me pedindo eu fiz. Não tem o que fazer, eu não sei o que fazer. Aí tudo bem, aí amenizou. Aí brigou comigo de novo. Aí eu voltei pra casa da minha mãe de novo. E chegou uma notificação pra poder ele prestar uma declaração, ainda não era uma audiência, né? Aí, o que ele fez? Espertamente, me chamou de novo. Vamos lá pra casa, fica lá em casa comigo. Olha só, eu te amo, você é a mulher da minha vida, você é o amor da minha vida. E eu vou ter que prestar a declaração na justiça. Eu quero que você me ajude. Você não pode acabar com a minha vida dessa forma. Você me ama? Eu falei, eu te amo. Então, se você me ama, você não vai prestar essa declaração. Você vai ficar aqui em casa, eu vou lá com o advogado e eu vou resolver isso. Tá bom? Aí eu, tá bom. E eu fiquei na casa dele, enquanto ele foi prestar a declaração junto com o advogado e voltou. Então, assim, como o advogado dele que disse que o caso foi resolvido, né, assim, não teve audiência, tá? Foi uma declaração que ele fez e ele me fez faltar essa declaração, né? Aí as pessoas perguntam, não foi porque eu não quis, mas assim, eu quero que as pessoas entendam que quando a gente está num relacionamento abusivo, que a pessoa, assim, eu não entendo muito porque eu não sou psicóloga, tá, Andressa? Mas eu acredito que ele tenha transtorno narcisista, tá? Então, assim, é uma pessoa que fazia muito a minha cabeça. Eu me afastei da minha família, eu me afastei da minha filha, eu me afastei das minhas amigas, que ele falava que as minhas amigas tinham inveja de mim, que as minhas amigas não queriam o meu bem, que as minhas amigas tinham inveja do relacionamento que eu tinha com ele. Então, assim, ele fazia eu acreditar que ele era tudo pra mim e que eu não tinha mais ninguém na vida além dele. E você sentia isso de verdade, assim? Qual era o seu sentimento em relação a ele? Então, Andressa, de verdade, eu me afastei de todo mundo. Assim, eu acho que eu estava tão fragilizada emocionalmente, tão manipulada, que eu me afastei das minhas amigas. Eu não falava no telefone com as minhas amigas. Eu não podia abrir uma mensagem da minha amiga. Porque se eu abrisse uma mensagem da minha amiga, eu apanhava. Eu troquei de telefone na época e já eram esses novos, né, do que desbloqueia com o olho. Andressa, eu desligava o telefone e ligava, porque aí tinha que botar o código para poder eu dormir, porque eu tinha medo de dormir e ele desbloquear o meu telefone e ver conversas minhas com as minhas amigas, porque eu ia pro banheiro para conversar com as minhas amigas, porque eu não podia falar com as minhas amigas na frente dele. Vou te perguntar uma coisa. O seu sentimento por ele, hoje não, nessa época, enquanto vocês estavam juntos, sim, qual era? Então, Andressa, eu acreditava que eu amava.
eu acreditava que eu amava. Só que eu fiz terapia durante muitos anos depois que eu terminei esse relacionamento. Então, assim, eu no início, eu era empática com ele. Porque quando eu conheci ele tava sem estrutura nenhuma, sem emprego, sabe? Sem dinheiro. Então, assim, eu ajudava ele financeiramente porque eu trabalhava. Então, assim, eu era muito empática. Eu me apadecia muito, eu tinha pena dele. Nossa, coitado. Mas é uma pessoa tão boa. Ele é um príncipe comigo. Será que ele é essa pessoa ruim mesmo que todo mundo fala? Será que é isso tudo mesmo? E eu me apaixonei por ele, sabe? Eu me apaixonei de verdade. E então, assim, eu acho que na época eu acreditava que eu amava. Hoje, qual é o seu sentimento? Isso que eu ia perguntar. Hoje o meu sentimento é nenhum. Eu não sinto raiva, eu não sinto ódio, eu não sinto pena. Eu acho que é como se fosse um mero desconhecido. Na minha vida, eu não tenho nenhum sentimento. Eu perdoei ele de todo o meu coração. Pra mim, assim, eu busquei uma religião, tá? E nessa minha religião que eu busquei, ela me ensinou que eu preciso perdoar, porque o perdão, ele é pra mim e não é pro outro. Então, assim, o perdão, ele me fez evoluir como mulher, como ser humano, como mãe, como filha. Mesmo você perdoando, esse relacionamento te deixou marcas, sequelas? Muitas. Você se sente à vontade para falar quais são essas sequelas, essas marcas? Sinto. Eu tenho um transtorno de ansiedade, eu tenho depressão e síndrome do pânico. As pessoas não podem gritar comigo, porque se falarem num tom mais elevado, eu começo a me passar mal, eu começo a ter ansiedade. Então, assim, eu tô tentando me reconstruir e é um trabalho árduo. E como foi para você, Ariane, ver, né, que ele agora, mesmo publicamente, né, sendo acusado de agressões a mulheres, não só a você, né? A gente sabe que tem mais um caso, pelo menos. Dois, mais duas além de você. Mais duas além de mim. Então, são mais duas além de você, eu sei de uma. Então, mais duas pessoas além de você. Ele está tendo visibilidade na mídia, outra vez. Tem a chance, né, de entrar num reality show, que é um dos maiores que a gente tem aqui no Brasil, de uma rede de TV conhecida. E tem a chance de ganhar um programa, sendo... 1,5 milhão ainda. Tendo a chance de ganhar 1,5 milhão de reais. Qual é o seu sentimento com relação a isso? Quando você viu, como é que foi? Eu vou repetir a palavra que eu falei pra você. Eu me sinto invalidada. Eu me sinto como se nada que eu vivi valesse de nada, assim. Tudo que eu vivi, todos os traumas que eu tenho, assim, eu não consigo me relacionar com outros homens, sabe? Eu consigo até a página 5, Andressa. Depois da página 5, eu sumo, ou eu tenho crise de ansiedade, sabe? Então, assim, pra mim, é muito ruim. Eu cheguei a ligar a televisão, a tentar ver o programa. Mas quando eu vi ele, eu comecei a ter ansiedade. Então, eu falei assim, é melhor eu ir até o meu limite. E troquei de canal, botei em outro lugar, vi um filme pra poder eu melhorar, né? E assim, eu fiquei bastante frustrada, eu me senti muito invalidada, porque, assim, e ainda por mais que ser uma mulher representando, assim, a repórter do programa, a âncora do programa é uma mulher. Então, assim, eu me perguntei como que um programa de televisão não puxa o nada consta de um homem, não puxa o que esse homem fez com outras mulheres, porque não foi só comigo, foi com outras mulheres, sabe? E, assim, eu fico me questionando, será realmente que a gente precisa morrer
pra poder a gente ser levado a sério? Eu precisava morrer? Acho que se eu tivesse sido morta, sim, sei lá, talvez com a minha mãe brigando na justiça, sabe? Deixando uma filha. Aí eu teria valor, tipo, poxa, aquela pessoa matou a menina, né? Espancou até a morte. Tá coitada da menina, né? Aí eu teria a voz mesmo depois de morta, né? Aí agora eu viva, podendo contar o que eu tô passando, podendo passar pra todo mundo o que eu tô passando, pra justamente outras mulheres não viver o que eu vivi, pra outras mulheres tentar reconhecer uma relação abusiva, tentar reconhecer uma pessoa narcisista, tentar reconhecer uma pessoa que faz mal a ela e ir embora, né, antes das agressões ou até mesmo antes da morte. Aí eu sou invalidada? Eu sou tratada como nada? Eu sou tratada como mentirosa? Biscoiteira? Chantagista? Né? Porque é isso que as pessoas estão falando de mim. Aí eu acho que talvez se eu tivesse sido morta, eu teria valor para a sociedade. Agora você seria, né, notícia da maneira que deveria ter sido há tempos atrás, né? Estaria em todos os jornais, enfim, talvez tivesse uma lei no seu nome. Né? A gente vê muitos casos desses, né? E vou te fazer uma pergunta e você responde se você quiser, porque é doloroso para mim fazer. Nos momentos das agressões, o que vinha na sua cabeça? Que eu ia morrer. Eu só pensava assim, eu vou morrer. Ele vai me matar aqui. Sabe? Uma das agressões mais marcantes pra mim foi essa. Que eu me urinei. E as agressões começaram na sala. E ele me levou pro quarto dos fundos pra continuar me batendo. Me puxou pelos cabelos e me levou pro quarto dos fundos. Bati a minha cabeça na parede diversas vezes. Eu caí no chão e desmaiei. Eu acordei sendo espancada ainda. Provavelmente eu fui espancada, desmaiada. E eu acho que é a pressão, né? Não sei. Quando eu acordei, eu já acordei me urinando. E ele me jogou dentro do chuveiro na água gelada. De roupa e tudo. Toma banho agora. Toma banho e se lava. Aí eu tomei banho, me lavei e sentei na cama. Desculpa, Andressa. Não sei o Aí que. ele foi e falou assim pra mim, se arruma que a gente vai sair. E ele me levou pra sair num barzinho na Zona Sul. E eu me senti muito mal, Andressa, porque eu tava com o rosto inchado de tanto chorar, o cabelo molhado, sabe? Machucada, cabeça doendo. Aí ele encontrou com os amigos dele, eu virei pra ele e falei assim, eu não tô me sentindo bem aqui. Eu quero ir pra casa. Aí ele virou pra mim e falou assim, não, você vai ficar aqui, vai continuar aqui. Aí eu falei assim, eu posso ir pro carro? Aí ele foi e me deu a chave do carro, falou, vai lá. Aí foi quando eu fiquei no carro. E ainda assim, eu dentro do carro, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp falando assim, você é a maior otária. Aí eu falei, me deixa em paz. Ele, você tá onde? Eu falei, dentro do carro. Eu não falei que eu vinha pro carro. Aí mandei uma foto, eu dentro do carro. Aí depois ele foi pro carro e a gente foi pra casa. E um fato muito curioso, que todas as vezes depois das agressões, Andressa, eu era forçada a transar. Então, assim, eu era agredida. Depois que eu parava de chorar, ele vinha e queria transar comigo. Como que você vai dizer não uma pessoa que acabou de te espancar? Difícil. Muito.
Difícil para mim, inclusive. Ariane, vamos lá. Seguindo. Depois disso tudo que você me conta, eu acho que se a gente ficar aqui por mais 2 horas, a gente vai ter 2 horas de histórias horrorosas. Que demonstra que existe, né, e pelo áudio que foi contestado, né? Pelo áudio a gente sabe que existiam as agressões porque é o próprio falando tudo. Eu vou botar o áudio aqui novamente. O que você esperava dessa rede de televisão nesse momento? Andressa, eu esperava que eles tomassem as medidas que tem que ser tomada. Eu acredito que um agressor, que não foi só eu não fui a primeira vítima, e provavelmente eu não vou ser a última vítima, eu acreditava que eles deveriam não dar palco para isso, sabe? Eles deveriam ou expulsá-lo, ou não sei, eu acho que eu acho que na verdade eles deveriam expulsá-lo, porque eu não sou obrigada a ver o meu agressor na televisão. Eu não sou obrigada. Eu não sou obrigada a todo dia acordar e ter notícias do meu agressor. Ah, porque ele falou isso, porque ele falou aquilo, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Você deixou muito claro, Ariane, que você, de uma certa forma, o ajudou financeiramente. Você era independente, você não dependia financeiramente dele. Sua dependência era única e exclusiva emocional, né? Você já provou por A mais B que mesmo você tendo voltado para o ciclo, você tendo saído e voltado, e a gente sabe que isso realmente acontece, existe, né, um padrão. Você, por quem e por que você resolveu falar, tintim por tintim, como você está falando agora, tudo o que aconteceu? Por mim, primeiramente. Pela minha filha, porque eu tenho uma filha. E por todas as mulheres que sofreram na mão dele. E por umas outras mulheres que ainda sofrem com os relacionamentos abusivos. Andressa, quando eu expus isso, que eu falei pra você, que eu vi que a menina tinha sido morta, esquartejada pelo namorado, eu falei assim, se a gente se juntar, todas as mulheres, a gente é forte pra combater isso. A gente pode mudar esse quadro. E a gente deve mudar isso, sabe? Eu acredito que, assim, eu quero que a minha filha viva uma sociedade em que as mulheres, elas sejam validadas, elas sejam ouvidas, sabe? E elas sejam credibilizadas, tá? Sem precisar provar nada. Eu não preciso provar nada, eu tô dizendo a verdade. Eu não preciso mentir. Pra que eu vou mentir por uma coisa tão séria? E se você mentir, que você arque com as consequências da sua mentira, né? A gente já... Quando acontecem essas histórias com mulheres, a gente vê falando assim, mas não tem a mais. É escutar, é averiguar, e se for mentira que ela pague pela mentira dela. E não existe mas é justamente uma metodologia, assim, ao meu ver, para invalidar mesmo, para não dar voz às mulheres, né? E a gente não tem voz já há muitos anos. Há décadas. A gente não tem voz. Milênios, eu diria. A gente não tem. A gente está começando a ter voz agora. Agora. A gente tá... E não é à toa, Ariane, que existe só para as mulheres um conceito chamado sororidade, que é para nos lembrar de uma coisa que os homens já sabem há muito tempo, que é a irmandade. Isso. Nós somos irmãs. A gente pode ser diferente, a gente pode ter culturas diferentes, a gente pode ter religiões diferentes, a gente pode acreditar em coisas diferentes, mas nós somos irmãs. E um fato curioso, que no relacionamento que eu tinha com ele, Andressa, ele fazia um jogo comigo, pra mim, tratar a mulher como uma rival minha, sabe? Competição feminina. Sabe? Em algum dos casos ele falava assim, olha, essa fulana aqui, ela é bonita,
ela é assim, ela é assado, não é igual você. Não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, quando eu comecei a acordar disso, eu comecei a trazer as mulheres pra mim, sabe? Vou te explicar por quê. A maioria das meninas que ele me traiu hoje são as minhas amigas. Eu trouxe elas pra mim. Porque a competição não é entre a gente. A competição não era comigo. Não era pra elas. Quem era o errado era ele. Ariane, o fato de você ser uma mulher tatuada, né? De ser uma mulher que hoje, naquela época, você me contou, me confessou antes, que você não poderia usar algumas roupas, te tolhiam. Você vê um hate maior, as pessoas com um preconceito maior pelos seus rabiscos? Pelos meus rabiscos, pelas minhas fotos, se eu posto foto de biquíni ou não. Mas, assim, os meus rabiscos, as minhas fotos de biquíni ou até mesmo os meus decotes não invalida a mulher que eu sou, não invalida a profissional que eu sou, tá? De forma alguma. E ela não invalida como eu posso me posicionar, tá? Então, assim, a tatuagem, o decote, ela não diz quem você é. A mulher, ainda hoje, ela é julgada. A gente sabe que a aparência é muito importante, que mandam mensagens, a gente tem informação sobre isso, né? Mas, até hoje, a mulher, ela é pré-julgada pela roupa, por onde mora, com quem anda, com quem vive. Se eu tô com um short muito curto, ou se eu tô com um decote muito curto. Ele falava isso pra mim. Porque quando eu conheci ele, eu tinha mais ou menos uns 3 meses que eu tinha colocado uma prótese de silicone, né? Então, assim, quando a gente luta pra gente conseguir alguma coisa, eu trabalhei para ter o meu silicone, sabe? E eu paguei de tintim por tintim, centavo por centavo. Por que eu não posso colocar o meu decote? Sabe? Aí ele falava assim, você é uma... Xingava. Tá vendendo peito na internet, botando decote? Pra que fica botando foto de biquíni? Então, tipo assim, a primeira coisa que eu fiz quando eu me libertei dele foi postar minha foto de biquíni. Por que eu não posso postar uma foto de biquíni? O corpo é seu, Ariane. Meu corpo, minhas regras. O corpo era meu. E qual a mensagem que você quer deixar para outras mulheres, outras meninas, sobre relacionamentos abusivos? Porque relacionamento abusivo, o seu chegou num caso extremo, né? Porque o relacionamento abusivo, ele começa devagarinho, né? Aos pouquinhos, é uma roupa. Ele vem um príncipe num cavalo branco, maravilhoso. E depois você descobre que você tá com um jacaré do pântano. A gente ri pra não chorar, Pra não né? chorar, porque a gente já chorou até, né? A gente já chorou bastante. E o que você diz para as meninas, mulheres, pessoas? Assim, quando eu fiz o meu texto em 2021, foi com esse propósito, Andressa, de eu ter voz e falar com outras mulheres que você consegue sim sair de um relacionamento abusivo. Que a dependência emocional, ela existe. Sim, ela existe. Mas que você consegue lutar contra isso, sabe? E hoje a gente vê que tem vários métodos, assim. Uma amiga minha mesmo falou que a prefeitura disponibilizou uma psicóloga para ela, porque ela também passou por um relacionamento abusivo. Então, assim, a gente tem um amparo do Estado, da prefeitura. Então, assim, você pode sim buscar sua ajuda, uma psicóloga. Se você não tiver condições de pagar uma psicóloga, busca uma ajuda. Que a gente... Eu acho que psicólogo é o primeiro passo. É o primeiro passo, sabe por quê? Porque a gente vai começar, a gente volta a se conhecer. Eu volto a saber quem é a Ariane. Quem é a Ariane? Hoje, a Ariane é uma mulher forte, determinada. Eu nunca imaginei que eu seria tão forte como eu sou hoje. Nunca. E o que eu quero hoje é isso, Andressa. É poder ajudar outras mulheres. É poder contar a minha história para as outras mulheres. De sobrevivente, né? De sobrevivente. Eu sobrevivi. Ainda bem.
que eu sobrevivi. E tá podendo falar hoje, porque muitas não conseguem. Não conseguem. E não tem mais como falar. Então é isso. Viraram estatística. Você consegue sair de um relacionamento abusivo, por mais difícil que seja. Que bom que você está aqui e não virou estatística, porque muitas são só números dentro de um cemitério. Bom, como sociedade, precisamos agir. Vamos trabalhar para que nossas mães, irmãs, filhas e amigas não sejam apenas estatísticas, mas sejam reconhecidas e protegidas. Vamos construir um futuro onde todas as mulheres possam viver com dignidade, segurança, liberdade e igualdade. Muito obrigada por ter vivido e revivido tudo mais uma vez. Eu espero de verdade, Ariane, que o seu caminho seja um caminho de muito sucesso, um caminho de muito respeito, que você possa realizar, trilhar a sua vida sem ter medo, sem ser questionada, tendo voz, educando a sua filha ao lado da sua família, da sua mãe. Eu espero de verdade te encontrar daqui a uns 5 anos para a gente conversar como a sua vida está extraordinária e maravilhosa. Eu acho que eu desejo isso para todas as mulheres. E muito obrigada por ter aceitado falar comigo, por ter mostrado a sua verdade. Eu espero que a justiça seja feita. A gente sabe que você está amparada, que tem pessoas competentes à sua volta, que estão te protegendo e que você está ajudando outras mulheres nesse momento, que querem ter voz, que querem contar e que querem se sentir libertas, né, dessa situação. Eu gostaria muito que nenhuma mulher precisasse mais passar por isso. A gente sabe que vai demorar um tempo, mas você está fazendo a sua parte, né? É o 1%. É o 1% que pode mudar a história, sabe? Obrigada pelo convite. Ih, meu Deus, vou derrubar tudo aqui. Obrigada, tá? Nada. Por tudo. Imagina. E obrigada eu pela confiança, ser a primeira pessoa que você falou, por enquanto a única. E exatamente, eu faço das suas palavras as minhas. Eu quero um futuro melhor para minha filha, para a geração da minha filha. E que nenhuma mulher mais sofra tudo que eu sofri. Porque os danos são irreversíveis. E a gente tem que se reconstruir e se reinventar o tempo todo. Obrigada. Deus te abençoe, Ariane. Amém.